Olá, vamos dar início aí a um projeto em Python, né? A gente vai criar um NFT, tá, pessoal? O que é um NFT? Antes que pergunta, fica a dúvida aí. São códigos, né? Ou uma obra de arte que você cria, né? Como assim, com registro de transferência digital. Que garantem a autenticidade, né? Então, o que acontece? Você cria uma arte, cria uma coisa qualquer, certo? E esta arte não pode ser duplicada, vamos dizer assim, né? Então, basicamente, pode pesquisar que vocês vão entender melhor, entendeu? Então, são registros de transferência digitais que garantem autenticidade, né, aos seus donos. Então, você cria e tem o seu projeto, o que seja, tá? Então, na prática, eles funcionam como itens colecionáveis, não é isso? Que não podem ser reproduzidos, como eu disse aqui, duplicado ou coisa qualquer, né? Mas sim transferidos. Então, basicamente é isso aí, tá? Então, a gente vai fazer aqui um projeto bem legal, vai ser com imagens, vamos criar com imagens que é mais fácil, tá? Principalmente para quem é iniciante, né? E nesse ano o Python vai vir com força pela frente aí, tá? Então é fundamental você aprender algo sobre Python, tá? Então eu criei aqui uma pasta no meu C2 ponto, tá vazia, não tem nada aí por enquanto. Vamos criar o nosso primeiro file. E vou colocar, por exemplo, pode ser, né, NFT, por exemplo, ponto .py, né, que vai ser o nosso primeiro arquivo. Primeira coisa, eu preciso criar o quê? Criar uma função qualquer só para a gente testar. Então, aqui simplesmente def de definition, tá? Eu quero definir isso aí, então simplesmente está aí. E vou colocar, por exemplo, gerar, já que estamos falando de gerar código, gerar uma arte, gerar qualquer coisa aí que seja de sua propriedade, tá? E depois vai simplesmente divulgar isso aí, digamos assim. Vamos fazer um print aqui, vamos imprimir qualquer coisa. Então, passo em Python 2022, por exemplo, qualquer coisa, tá, pessoal? Tô colocando qualquer coisa que só pra gente ter algo aí. Vamos lá, vamos criar. Então, if o quê? Isso aqui, pessoal, esta condição, muitos não sabem o que que significa. O que que significa? Quando eu digo aqui, eu faço essa condição, eu simplesmente quero que este arquivo executa como nosso script, tá? Então é só ele que vai ser executado. Vamos entender que, então, se eu colocar aqui if desta forma, name, não é isso? Se o name, presta atenção que vocês vão entender, for igual o quê? Aí entra a questão, entre aspas, eu preciso dizer que main, não é isso? Como ele é um arquivo main, ele vai entender isso aí. Então, qual é? Gerar, não é isso que a gente colocou? Gerar o quê? Pronto aí, não é isso que é o nome da minha função, não é isso? Então, gerar, só isso aí, eu quero que executa. Então, a minha condição vai executar no meu script, beleza? Então precisamos rodar o nosso projeto, né, pessoal? O nosso script, né? Opa, aqui também já estou me esquecendo. Aqui é underscore. Isso aí, perfeito. Precisamos rodar este arquivo, né? Como façamos? Duas opções. Pode vir aqui pedir um novo terminal, certo? E simplesmente dizer que o nosso arquivo, qual é o nosso arquivo? N o que? FT, não é isso? Só que antes pede aqui Python, né? nft.py, não é isso? Ele rodou, olha lá, ó, já está aqui, ó, passo em Python 2022. Como também você pode vir direto aqui, clicar aqui e pedir para rodar aqui, ó, Run Python File in Terminal. Ele vai fazer
o mesmo procedimento aí, olha lá, já deu ali, certo? Bacana. Perfeito, então já temos o nosso arquivo rodando aqui, certo? Vamos criar, então já rodando aqui, né? Vamos criar a nossa primeira imagem para vocês entenderem. Então, primeira coisa, a livraria do Python para mexer com imagens é o Pillow, tá, pessoal? Ele é muito importante, muito prático para mexer com imagens, tá? Então, podemos fazer o seguinte: primeiro temos que importar, não é isso? Então, from o que? Observe isso aí, tá, pessoal? O nosso temos que instalar ele também. Caso você não tem, você tem que instalar. No meu caso, ele já mostrou ali, porque eu tenho de outros projetos que eu crio, tá? Então, você tem que fazer isso aí. Então, vamos lá. Eu preciso da imagem, né? Então, pronto aí, prontinho aí. Se você não tem o Pillow, tá, pessoal? Faz o seguinte, vem aqui e digita aqui pip install o que? Pillow, desta forma aí, tá? Simplesmente está aí. Roda este comando aí, tá? Que ele vai instalar a biblioteca, certo? Ok, bacana aí, simplesmente está aí. Agora a gente precisa criar algo, tá, pessoal? Então, para que isso aí aconteça, eu posso colocar aqui minha imagem. Então, image vai ser igual o que? Pode ser image mesmo. Agora sim, ponto new, eu preciso criar. A gente vai criar uma aqui, por exemplo, eu vou colocar em RGB. RGB o que? Passamos aqui a especificação da imagem que eu quero, por exemplo. Então, eu quero ela um quadrado, podemos colocar 128 por 128, que é de altura e largura na proporção quadrada, tá? E agora passamos a cor que a gente queira. Então, neste caso, eu acho que eu vou colocar vermelha 255,0,0. Creio que sim. Vamos verificar se isso aí funciona. Então, toda vez que eu criar uma imagem, eu preciso fazer o seguinte, pôr um ponto save para salvar ela, senão ela vai simplesmente ser criada e aí ela não vai ser salva, tá? Para diferenciar aqui, eu vou colocar aqui também minúsculo, foi até bom eu colocar ali minúsculo que eu vi aqui. Então fazemos salvamos uma imagem que está na nossa variável, né? Ok, beleza. Você pode colocar o nome de como queira desta imagem ou o que for, tá? Se você quiser salvá-la num caminho diferente do nosso arquivo, da nossa raiz, especifica aqui. Mas no caso eu quero gerar essa imagem e salvar dentro do nosso projeto aqui. Então simplesmente, entre aspas simples, podemos colocar assim, por exemplo, teste, né? Então coloca assim, ó, teste, só para a gente verificar mesmo. Colocamos imagem, pode ser qualquer uma. Eu vou colocar isso aqui, PNG, desta forma aí. Simplesmente isso, tá, pessoal? Então, se eu vim aqui e pedir para rodar, esta imagem vai ser criada, com certeza. Então, opa, eu colocar aqui também, já vi que está errado. Aqui é letra minúscula. Lá desta forma assim. Cuidado, tá, pessoal? Faça certeza que vocês colocam o pip install o que? Pillow, desta forma aí, que é a nossa biblioteca, né? O nosso módulo para trabalhar com imagem, tá? No meu caso não preciso, porque eu já tenho aí, certo? Então vamos rodar e vamos verificar. Observe aqui na nossa pasta raiz que ele vai ter que criar essa imagem que eu pedi aqui, o RGB no quadrado, né? Numa proporção quadrada de 128 de altura por 128 de largura, na cor vermelha, tá bem? Então vamos rodar isso aí para a gente verificar. Observe aqui
que ele vai criar. Ah lá, criou a imagem, certo? Se a gente clicar aqui, temos o nosso quadrado aqui na proporção que eu falei. Então, vou dar, só clicar em cima, ele dá aqui o zoom para a gente ver, ó, e tá aí, tá, pessoal? Bom, perfeito, temos funcionando. Eis a questão agora. Bom, antes de continuar aqui, se você ainda não é inscrito no canal, te peço que se inscreva, deixa o seu joinha, seu gostei, dúvida pessoal, deixa aí na área de comentários que nossos amigos aí podem ajudar você a esclarecer suas dúvidas também, tá? Bom, eis a questão agora. Todas as vezes que eu precisar de usar uma imagem deste jeito, eu preciso escrever esse código? Não, a gente pode atribuir isso aí em variáveis, que fica muito mais fácil, código mais limpo e perfeição total. Como a gente faz isso aí? Por exemplo, eu preciso de definir primeiro o tamanho da minha imagem, não é isso? Então podemos criar variável para isso aí, não é isso? Então, podemos colocar assim, ó, img, por exemplo, né, traço, e vou colocar o size dela, por exemplo, em pixels, pode colocar em pixels, assim, ó, px de pixels, que aí você vai saber que se trata do tamanho da nossa imagem. Qual é o tamanho que eu especifiquei aqui? 128 quadrado, né? Então, coloco aqui 128, então já tem o meu valor aqui atribuído à minha imagem, né? Ou seja, a minha variável tem o tamanho, então vem aqui e simplesmente faço isso aqui. Então, muito simples. A cor, eu preciso também todas as vezes escrever essa? Não, né? Então pode fazer o seguinte, atribuir uma variável, por exemplo, então posso colocar img também, por exemplo, bg de background, para que você saiba, né? E color ou cor, como queira, tá? E passamos aqui o nosso valor dela, que vai ser igual a isto aqui, pronto. Muito simples isso aí, tá, pessoal? Claro que para você que é um iniciante vai pegar um pouquinho, mas não é nada difícil. Então, passamos o que aqui? O valor da nossa variável que está atribuindo o valor da nossa cor, o background, não é isso? Então, perfeito aí, sem isso aí. Eis a questão agora. Eu não posso deixar bem assim, tá? Observe aqui que eu preciso especificar esta cor. Aqui, por exemplo, vamos entender novamente. Observe que eu estou detalhando isso aqui, porque mais à frente a gente vai passar batido aqui, tá, pessoal? Então, presta atenção nisso aí. O que eu preciso fazer aqui? Se eu rodar desta forma, vai dar um erro. Por quê? Primeira coisa, porque eu preciso que a minha imagem ela tem o quadrado, né, de altura e largura. Por enquanto, eu só passei a altura aqui, né? Então, preciso fazer desta forma. Primeiro, para que vocês entendam, se chegar aqui, ele vai olhar aqui, imagem size, ele vai vir aqui, mas ele não vai saber interpretar isso aqui. Então, preciso dizer que meu size vai ser igual, aí sim ele vai entender que é desta variável, tá? Então, o size, que é o tamanho, eu quero isto aqui, mas de que forma? Então, de altura 128, e largura 128 também, que está atribuído na nossa variável. Agora, eis a questão, a mesma coisa, colo, tá? Vai ser igual o quê? Isto aqui, tá? Aqui a gente pode fazer desta forma, que vai sair desta forma. Então, fica aqui, pode deixar, porque entra na especificação. Isso aí, bacana, perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos deletar esta imagem que a gente criou, né? Isso, delete, e vamos verificar se vai funcionar novamente. Então, tá aqui, vamos verificar. Observe que ele criou novamente e tá aí a mesma imagem que a gente tinha antes, mas porém de uma forma bem mais organizada, né? Digamos assim. Ok, beleza.
Próximo passo, vamos entender aqui. Temos a nossa imagem aqui. Precisamos manipular esta imagem. Eu quero fazer o que bem entender, por exemplo, para que você entenda, melhor opção aqui é começar a desenhar alguns riscos nesta imagem aí. Por exemplo, eu tenho o ponto X e Y, eu quero fazer esta linha aqui, por exemplo, cruzada aqui. O que a gente precisa fazer, primeira coisa é fazer o que? A cor, pensar na cor. Que cor que eu quero desenhar ali? O que eu quero desenhar ali? Vamos desenhar uma linha cruzando este quadrado aí, que está na proporção de 120. Opa, aqui também eu vi aqui, melhor a gente colocar entre parênteses assim, que fica bem melhor. Ok, beleza. Temos que pensar neste ponto aí. Vamos em cima do ponto. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu tenho que criar o quê? Desenho, por exemplo, que é desenhar. Eu preciso desenhar. Então, preciso de uma variável que vai herdar de quê? Da nossa imagem, ponto draw, que é desenhar, tá? Ponto draw. Vamos ver se ele vai puxar aqui, se ele vai dar opção. Não, mas por enquanto é simplesmente isso aí. Eu vou passar o quê? A minha imagem. Não é isso? Observe que a nossa imagem está aqui, tá, pessoal? Nesta variável. Não confunda isso aí. Então, a minha image.draw vai receber o que? Vai desenhar ela aqui. No que eu quero ela, é o importante isso aqui. Vamos aqui em cima, aqui, primeira coisa, observe o erro. Estou fazendo mais ou menos assim para dar erro, para que eu possa pegar um passo a passo aí inicial aqui, para depois vocês entender mais ou menos aí, que depois a gente vai só copiar muita coisa aqui e eu vou passar por cima de coisa que já foi explicado aqui. Observe que está dando um erro, né? Então ele precisa ali, ó, image draw is not defined. Por quê? Porque eu preciso importar qual é o módulo, o pillow, né, que a gente está trabalhando. Então vem aqui em cima simplesmente e peço ele, que é o nosso image o que? Ele já vai pegar ali com certeza. Então image, vamos pôr aqui draw, ah lá, já está lá. Pronto, o erro sumido ali, não é isso? Observou que assim que eu importei, ele apagou o erro ali. Ok. A nossa imagem está dando erro porque a gente ainda tem que passar alguns passos. Eu preciso de uma linha, então vou colocar assim, line. A gente, como eu disse, a gente precisa primeiro sair de um ponto para o outro, né? Então vamos pôr aqui no delta, que a gente sempre fala aí, delta x e y, que é x, y, vai receber o que? Eu preciso dizer que, observe, vai sair do ponto 0 até a minha outra extremidade 0, que é o que? Do x até o y, o x até o y. Então ele vai receber o valor saindo daqui, certo? Então, simplesmente desta forma. Eis a questão. Aonde está a minha imagem? Eu preciso desenhar o que? Olha aqui, ó. Qual é o tamanho? Ctrl C, Ctrl V, vírgula, V aqui, certo? Porque eu preciso especificar a altura e a largura. Tendo este resultado, vamos fazer o seguinte, precisamos colocar uma cor, não é isso? Que cor é esta daí? Aqui também, como a gente fechou aqui, saiu aqui, aqui abre outro parênteses, porque tem que ficar tudo aqui. Ok, perfeito. Vamos entender a cor que eu preciso. Eu preciso da cor desta linha que eu acabei de especificar ali. Então vou colocar assim, ó, line, né? Pode ser underscore color mesmo, vai receber a cor, não é isso? Então que cor que eu quero? Se eu não me engano,
Como eu gosto de verde, se eu não me engano, é 0,128,0. Não tenho muita certeza, mas a gente vai ver isso aí depois. Assim que a gente executar, vai ver se é ou não. Ok, agora eu preciso fazer um fill. Fill é preencher essa linha com essa cor que eu especifiquei aí. Então vamos lá, draw desta forma aí, ponto. Na linha eu quero que receba o que? Qual é a variável? Line x y, não é isto? Vai receber o que? Um fill que é o preenchimento de que? Da nossa. A gente pode fazer assim, ó. Eu já ia pôr aqui desta forma aqui. Pode ser tanto daqui, mas como a gente já deixou bacana aqui, vai receber a nossa cor verde que está sendo atribuída na nossa variável. Ok, beleza aí. Bom, agora observe o erro. Vamos nos erros agora. Pessoal, uma coisa eu vou falar, se você tiver medo de erros, tá? Na programação você vai ter muitas dificuldades. Faça o código depois, paciência para você resolver erros, tá? Porque erros é parte da programação, tá? Não existe programador nenhum que não enfrenta erros, tá? Ok, observe. Draw. Ele está dizendo ali, is not defined. Claro que não está definido. Por quê? Eu estou desenhando uma imagem como um risco, certo? Aonde está esse risco? Aonde está essa imagem? Observe, image, draw. Draw o quê? A imagem. O que eu coloquei? Desenho. Como eu estava aqui focado no draw, que ia desenhar, eu coloquei aqui embaixo, draw. Mas neste caso aqui é esta variável que a gente está desenhando. Pode colocar como draw, eu vou deixar draw mesmo, que eu já estou mais acostumado com o inglês, eu sempre falo, tá pessoal? Em projetos meu, banco de dados, coisa, tudo aí, aprende um pouquinho, pelo menos a nome de variável que você queira, trabalha mais com inglês que erros são menores, tá? E mais fácil de entendimento para outras empresas que quiser que você faça uma. Entendeu? Bacana. Ok, observe que a nossa imagem está com erro, né? Por quê? Porque primeiro eu tenho que fazer o que? Desenhar, depois especificar contra o V. Ok, entendeu? Erro simples de resolver. Basta ter atenção no que você está fazendo, tá, pessoal? Ok, bacana. Vamos resolver isso aí? Vou rodar meu script novamente. Então, rodamos. Ele disse ali, ó, que módulo Pure não está instalado. Claro que está sim, mas por quê? Deu um erro de Pure. Ah, tá, porque agora a gente vai mudar aqui para maiúsculo, porque a gente está importando aqui também. Pessoal, caso você não consegue fazer isso aqui, continuar dando erro, é por causa da versão do seu pip, tá? Então, se você quiser atualizar o seu pip, tudo bem. Se não, vai lá no seu painel de controle e deleta o seu Python, tá? Deleta ele, desinstala ele, vai lá no python.org e abaixa a versão mais atual. No caso, eu creio que eu tô com a 3.10 e alguma coisa, tá? Ok, não vem o caso. Então, rodando aqui novamente, vamos verificar se agora vai funcionar. Pedir para rodar, ali ele compilou bacaninha ali. Vamos verificar nossa imagem. Ah lá, agora já temos aqui uma linha, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, ó. Já temos uma linha pegando do nosso X até o Y, tá? Na mesma reta que a gente pediu ali. Por quê? Porque eu tô passando, eu tô especificando que cria uma linha, né? Na dimensão do que? Da minha imagem, né? Tanto de altura como largura. Ok, perfeito.
Podemos colocar mais imagem aqui, com certeza, sem problema nenhum. Vamos aqui importar, então import random, né? Ok, bacana. E aí, sim, precisamos fazer o seguinte: todas as vezes que eu for desenhar aqui agora, como a gente já tem uma imagem, temos uma linha, simplesmente fazer um for, tá, pessoal? Este for vai possibilitar que a gente acrescenta mais algo aqui. Por exemplo, vamos colocar mais risco aqui na nossa tela. Para isso daí, muito simples, precisamos fazer o nosso for. Então, depois que eu desenho a minha imagem, não é isso? Então, a gente já desenhou a imagem. Aqui eu preciso simplesmente dizer for. Pode criar qualquer, pode pôr i neste caso aqui, mas como a gente vai fazer um teste por enquanto, se eu colocar um underscore aqui, o Python vai entender que aqui é o nome de uma variável, mas por enquanto a gente ainda não especificou. Então ele coloca basicamente assim um default ali, padrão dele, tá? Em range, que é ao redor, então range desta forma, e eu passo aqui o tanto que eu quero. Por exemplo, vamos colocar uns 20 ali dentro para a gente ver como que vai fazer, como que vai acontecer. Ok, então simplesmente desta forma. Opa, Ctrl Z, só queria dar uma indentada. Aí, beleza. Ok, então a gente já tem 20 linhas dentro do nosso quadrado lá. Agora, eu preciso marcar um ponto, porque se eu retornar aqui, elas estão todas aqui, uma em cima da outra, então eu preciso marcar, eu quero um ponto de uma aqui, da outra aqui, e conforme queira. Muito simples, é simplesmente eu fazer o seguinte, eu vou pedir aqui, vamos criar aqui qualquer coisa, eu vou pôr assim, como a gente está com random, vou deixar random mesmo, underscore o ponto para que vocês entendam o ponto 1 vai ser igual o que? Eis a questão. Posso fazer assim que meu random vai receber o que? Ponto radiant, que é ali a posição, assim, para que vocês entendam, vai começar na posição 0, vírgula. Qual é o tamanho da minha imagem? Então, imagem size, não é isso que a gente pode pegar aqui, ó. Image size, então simplesmente passo aqui, porque eu preciso que o radiant seja dentro dela, tá? Ok, vírgula, façamos o que? A mesma coisa contra o C. Eu vou aqui, vou pôr abaixo para não ficar muito longo aqui e vocês ficarem ruim de visualizar. E aqui simplesmente desta forma, tá, pessoal? Então eu tô passando as duas medidas, tá? Ok. Já na segunda eu preciso fazer o seguinte, então contra o C, vou abaixo, Ctrl V, aqui vai ser a posição 2, não é isto? E simplesmente está aí. Então ele vai fazer tipo um embaralhamento dentro do nosso quadrado, tá? Ok, perfeito aí. Nesta proporção aí da nossa imagem, ok. Eis a questão agora. Observe isto aqui. Então a gente tem duas posições e temos linhas dentro dessas duas posições. Agora, aonde eu vou me encaixar isto aí? Observe que a nossa linha no delta X e Y, o que que eu estou desenhando aqui? O que que eu estou passando aqui? O tamanho da nossa linha, né? Da nossa imagem. E o que que está recebendo agora? Posição 1, não é isso? Ctrl C, Ctrl V. E posição 2, Ctrl C e Ctrl V. Será que isto funciona? Vamos dar só um refresh e verificamos. Ele deu um erro. Must be real number, not tuple. Ok, perfeito.
Outro erro aqui para que vocês aprendam que ele está dizendo ali, ó, que precisa ser números e não dupla, tá? Então, por quê? Porque a gente está passando número aqui, né? Então a nossa linha agora, ela tem que ser o quê? Número, né? E não dupla. Então eu já jogo direto para cá. E aqui também eu preciso colocar uma vírgula aqui e aqui. Ok, aqui sai também. E creio eu que, lá, agora sim, ele compilou, vamos verificar. Aí já temos aí bastante riscos aqui. A gente colocou 20, né? Será que tá perfeito? Mas para contar isso aqui tá complicado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui e vamos colocar aqui, por exemplo, 8 riscos. Vamos compilar novamente. Vamos aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeitamente, tá? Então, bacana aí. É entendido até aí, a gente já vai começar a manipular isso aqui. Bom, outra questão podemos mexer com isso aqui. Isso aqui é bom para isso aí é bom para vocês, tá, pessoal? Brincar com isso aí para na criação de jogos vocês ter uma base de como manipular isso aí. Tem como ligar todos aqui e cada vez que eu rodar um loop aqui, esta imagem aqui muda automaticamente? Sim, claro, muito simples. Para isso aí, primeira coisa, a gente precisa trabalhar os nossos pontos, né, de cada imagem, cada risquinho daquele ali, para ele poder conectar um ao outro. Para isso aí, muito simples. Vamos fazer o seguinte, eu preciso primeiro identificar o ponto, né? Então eu pôr assim, ó, pontos vai ser igual o quê? Vamos deixar vazio aqui esta lista. Ok, beleza. Eu preciso de verificar isso aqui. Então posso fazer isso aqui. Vamos dar um Ctrl C aqui por enquanto. Vou dar espaço aqui e bacana. Ok. O nosso ponto agora 1 vai receber o que? Eu posso fazer simplesmente neste caso aqui. O ponto ele vai ter que receber o que está vindo daqui, não é isso? Eu vou deixar isso aqui por enquanto. Então, já de cara aqui eu preciso pensar na possibilidade. Então, os meus pontos vai receber o que? Um ponto append. Vamos pegar ele de onde? De nosso. Eu coloquei o que? Random ponto. Eu vou deixar ponto 1, né? Mas para que não fique confuso aqui, porque a gente já está fazendo isso aqui, a gente já fez, vou fazer assim, vou simplesmente trocar aqui e deixar desta forma. Então, bacana. Ok, nossos pontos tá fazendo ponto append daqui. Ok, precisamos fazer o seguinte. O que eu preciso para minha segunda etapa, segunda posição? Então, só refrescando, a gente criou nossos pontos. Aqui a gente criou o ponto, né? Vamos verificar isso aqui, porque eu preciso ver o tanto de ponto de imagem que eu tenho aqui, né? Ok, perfeito. Então, isso aí já está pronto. Agora eu preciso verificar, eu preciso desenhar estes pontos. Neste caso aí, então agora eu vou precisar do seguinte. Eu poderia ter copiado isso aqui, né? Ponto. Ok. Eu vou fazer. Não, neste caso eu vou precisar só deste for. Então, Ctrl C. Vou abaixo e vamos fazer o seguinte. If, agora eu preciso especificar uma variável aqui. Por quê? Porque a gente vai fazer um loop dentro dos nossos pontos aqui, né? Então preciso fazer essa verificação. Se i, aonde, in, qual é, preciso fazer aqui, né? Nos pontos, então façamos o quê? Eis a questão, eu preciso aqui dizer, eu não preciso disso daqui. Então, se nos pontos in enumerated, vamos passar o que? Eu preciso passar os pontos, né? Então, estou verificando se tiver aqui que me traga o que? Eu tenho que passar os meus pontos. Isso aí, 2 pontos.
Agora, eis a questão. Eu não vou precisar disto aqui. Deixa eu tirar isto por enquanto, só para a gente poder ficar melhor aqui para trabalhar. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso identificar, né? Então vou criar aqui uma variável, por exemplo, vou pôr ponto 1 desta forma. Então este ponto 1 vai ser igual o que? Os meus pontos, não é isto? Olha aqui, ok, beleza. Então verificamos. If, se o que? A minha variável for igual a length, eu preciso especificar isso aqui, porque eu tenho que ir até a última imagem que eu tenho, que são os pontos, né? Então, se eu tenho aqui nos pontos, que são as imagens, então se chegar na última, que me traga o que? O meu P2, vamos dizer assim, seja igual os meus pontos, não é isto? Ok, bacana aí. Ele pula para 0 novamente. Ok, tranquilo até aí. Melhor maneira, deixa eu pensar aqui. A gente tem nossos pontos. Então, for e, ok, pontos. Vamos fazer o seguinte. Porque aqui eu preciso especificar ponto dos nossos pontos. Não pode ficar. Então, for e em ponto desta forma. Em enumerate, passamos nossos pontos. Então, tem que fazer a verificação nos pontos. Isto, criamos uma variável. Então, no ponto 1, vai receber os nossos pontos. Ok, vai ser igual aos pontos. Agora, eu preciso verificar quando chegar na última, que diminui, né? Senão, faz o autoincremento nos nossos pontos. Então, por aqui afora, if i foi igual length pontos, isto aí, que mentira, menos 2 pontos. Ok, bacana. Então, neste caso, o nosso ponto, eu vou colocar ponto 2 para ficar legal. Ok, então o nosso ponto 2 vai ser igual aos nossos pontos, não é isto? Vai receber um incremento. Então, a nossa variável vai ser mais 1, para ele poder fazer o autoincremento. Ok, só que antes de eu fazer isso aqui, eu preciso dizer, tenho que jogar, porque ele vai tirar, eu tenho que jogar lá para minha 1, né? Não jogar na 1. Eu preciso retornar zerar, né? Então, o ponto 2 vai receber 0. Isso aí. Deixa eu ver o que eu tenho aqui embaixo. Eu tenho tudo aqui embaixo novamente. Eu não preciso disso aqui. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Então, ele vai desenhar nos pontos. Opa, então, aqui a gente já pode modificar. If i ponto enumerate pontos, o ponto 1 vai receber os nossos pontos. Ok, beleza. Eu não estou gostando disso porque a gente tem que sair do ponto X para o Y, né? Aqui a gente está passando aqui. Então, podemos fazer, vamos aqui, if ponto. Então, ele vai, a posição 1, que é o X, vai receber o nosso ponto de partida. Ok. Aqui estamos passando ponto, ok. Verificamos. If, se na posição e length dos pontos, se tiver na posição, que tira 1, menos 1, ok. Jogamos os nossos pontos, então ponto 2 vai receber os pontos na posição 0 para começar novamente. Agora, se partir do ponto 2, que podemos fazer isto aqui. Então, jogamos ponto 1 e ponto 2. Neste caso aqui, simplesmente entramos com else aqui. Então, else, se caso contrário, então else, agora sim ficou bacana aí. Podemos pedir que o nosso ponto 2, vamos colocar ponto 2, vai receber um autoincremento. Então, ele vai receber
nossos pontos e passamos aqui o que? Na posição I da nossa variável em que ele tiver, não precisa mais um desta forma aí. Pode colocar espaço assim. Estou tentando raciocinar aqui para ficar mais fácil para a gente passar esses valores aqui. Agora ficou fácil aqui, em vez de ser random.1, a gente pegamos o ponto 1, passamos e passamos o ponto 2. Opa, Ctrl Z, passamos o ponto 2, que é o Y, na posição 2. Creio que é isso aí. Ok, vamos verificar. Vou aqui rodar o projeto. A indentação aqui está fora do lugar. Então vamos fazer o seguinte. Toma aqui e beleza aí. Vamos rodar novamente. Compilou. Vamos verificar. Então, olha lá. Deu certo, ó, ele incluiu aqui, então saiu dessa posição, veio aqui, e finalizou cá. Se eu rodar novamente, ela vai mudar automaticamente, porque a gente está fazendo um loop aqui, né, pessoal? Vamos compilar novamente. Ah lá, a ponto de saída do Y, né? Ó, fez aqui e terminou cá, ok. Vamos rodar novamente. Vamos verificar, ó. Beleza, bacana. O que a gente precisa fazer é o seguinte, o que a gente precisa pôr em mente é o seguinte, vamos retornar aqui, observe que a minha imagem está saindo fora do meu quadrado, não é isso? Então, isso aqui deveria ficar mais ou menos por aqui afora, sem atingir a saída aqui, né? Por isso, a gente pode fazer o seguinte, no nosso site, né, que cria a imagem, eu posso fazer assim, ó, impedem vai ser igual, podemos colocar aqui igual, por exemplo, uns 16 pixels. Eu vou colocar assim, underscore px pixels, para ficar legal aí, para a gente poder entender. Ctrl C. Então, na posição aqui dela, vai receber o nosso padding, mas no tamanho aqui, já temos que tirar para ficar dentro do nosso quadrado, né? Então, podemos colocar menos o nosso padding, não é isso? Eu creio que vai funcionar. Vamos aqui rodar novamente o nosso projeto, vou na imagem, e ali observe que agora está gerando bem ali no centro, né? Vamos verificar novamente. Ah lá, para que isso aqui fica melhor, vou fazer assim. Deixa eu fechar ela. Vou abrir novamente, vou tirar aqui. Vou colocar mais ou menos aqui, vocês vão vendo a mudança aqui. Então, se eu vim aqui, deixa eu fazer assim para a gente terminar esse vídeo. Se a gente gerar o nosso código, observe o nosso código, tá bacana, né? Então, se eu vim aqui, vou rodar novamente o script, observe que tá funcionando perfeitamente, ela não sai do nosso alvo aqui, não é isso? Não importa o tamanho. Vamos colocar aqui mais caracteres, ou seja, mais imagem. Vamos colocar aqui, por exemplo, umas 18, para ver como vai se comportar ali dentro. Então, rodando novamente, observe que nada sai fora do nosso alvo, certo? Então, tá perfeitamente aí do jeito que precisa de ser feito aí. Ok, bacana. Muito legal isso aí, né? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Eu vou deixar esse vídeo aqui. E no próximo vídeo a gente já vai começar a manipular isso aí mais, tá? Então, estou tentando aqui detalhar o passo a passo para que vocês não compliquem e não fica perdido no meio do caminho, tá? Então, por enquanto, a gente só tá
fazendo um aquecimento aí para depois a gente trabalhar com as imagens, tá? Então, se você gostou desse tipo de projeto, gosta desse tipo de projeto, peça aí que se inscreva, não te custa nada e é a única maneira de você ajudar o canal a manter com projetos como este aí. Eu te peço que se inscreva, deixe o seu gostei, sugestões aí, erros, deixa na área de comentário aí, tá bem? Então, vou ficando aqui e no próximo vídeo a gente continua com mais, não mais projetos, vamos manipular estas imagens aqui com mais perfeição. Vou ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau.